você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Ferro e nesse episódio vamos falar sobre investimento em saúde, qualidade na prestação de serviço ao usuário e a toda a cadeia do ecossistema sempre vai bem. Obviamente, perseguir e otimizar processos e custos sempre serão itens da pauta de qualquer gestor. Otimização de custos e otimização de processos, melhores serviços no valor correto para todo mundo. Tenho certeza que você já pensou sobre esse tema e ficou curioso, como otimizar melhor os meus custos na área de saúde? Obviamente é uma pergunta que a gente até fala que é um santo graal aqui. A gente sempre vai estar perseguindo essa melhora na qualidade de serviço esse que é tão importante para a sociedade, para a humanidade, principalmente aqui também no Brasil. Precisamos cada vez mais de empresas que entendam soluções e tragam soluções eficazes. Vamos entender toda essa problemática de soluções na área de saúde com o nosso convidado, o Dr. Alexandre Vieira, que é Chief Health Officer e diretor de Analytics da Funcional Health Tech. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela sua disponibilidade aqui na agenda para falar com a gente aqui do Papo Cloud. Eu é que agradeço, Vinícius. Um prazer estar aqui falando com você. Muito obrigado pelo convite. Acho que a gente vai ter aqui uma boa oportunidade para falar um pouco de tecnologia e como que a saúde, né, como o ecossistema de saúde, como o ambiente de saúde, né, pode melhorar a sua entrega em termos de qualidade de vida, em termos de cuidado para as pessoas, aproveitando essa onda, né, utilizando a tecnologia para isso. Então, um enorme prazer estar aqui com você. Vamos lá. Vamos que vamos. Doutor Alexandre, eu queria que você pudesse inicialmente contextualizar. Você já falou desse ecossistema, né? Em linhas gerais, a população entende que o que é a saúde? É um hospital, é um posto e, no máximo, ali uma farmácia, seja uma farmácia do bairro ou uma farmácia de grande rede. A saúde, ela, em tese, está contextualizada nesse pequeno eixo. Entendemos que tem muito mais coisas por trás. Contextualiza para a gente, que, inicialmente, que ecossistema é esse quando você fala da saúde? Vinícius, essa pergunta é super interessante, porque a gente tem, a gente tem uma característica, né, muito direta, que a gente passa a se preocupar com saúde, a gente passa a querer entender como que funciona e tudo mais, quando a gente está com algum problema, Sim. né? Quando as coisas estão indo bem, a gente não dá muita bola, não é aquela coisa que preocupa um pouco a gente, né? A não ser como a gente teve agora no nosso passado recente uma pandemia que não é Verdade. uma coisa que você vive, né? Espero aqui que a gente não viva mais do que uma vez na Pois vida, é. tá aí, já está de excelente tamanho. Mas esse ecossistema de saúde, ou seja, para que a gente consiga ter o médico atendendo ali na ponta, ter o farmacêutico vendendo a medicação, existe todo um ecossistema, né? E esse ecossistema é onde a Funcional trabalha, né? A gente é uma empresa, Vinícius, de 24 anos de existência, Que e legal. a gente começou a atuar dentro desse ecossistema, facilitando ou ajudando as empresas, especificamente em garantir o acesso ao medicamento para os seus funcionários. Então, quando a gente fala de ecossistema, não é só o pronto-socorro, não é só a consulta, a gente tem aquela pessoa, aquele paciente que tem uma doença crônica. E hoje em dia, quando você tem uma doença crônica, você tem uma série de cuidados que você tem que seguir, né? E dentre esses cuidados, como alimentação, exercício físico, uma série de orientações em termos de qualidade de vida, a gente tem que também, em muitos casos, fazer uso de medicação, né? O doente crônico, quando a gente fala em uma pessoa que tem uma doença crônica, cara que tem diabetes, um cara que tem pressão alta, um cara que tem colesterol, ele não é aquele tipo de doença que vai curar, ou seja, ele não vai tomar uma medicação e vai curar. Ele vai ter que incorporar aquela medicação dentro dos hábitos de vida dele, né? E isso modifica uma série de vivências que essa pessoa tem, inclusive com relação à parte financeira. Uma Sim, coisa é você importante. comprar uma medicação ali por 2 semanas, um mês, outra coisa é você fazer uso disso
ao longo do tempo. E aí a Funcional nasceu nesse contexto, né, de 24 anos atrás, ajudando as pessoas a terem acesso ao medicamento, adquirirem o medicamento. Então, a gente começou nesse pedaço, e o nosso fundador, né, da empresa, sempre que a gente conversa, ele fala, poxa, lá atrás, quando eu fundei a empresa, quando eu fundei a Funcional, eu já tinha uma sensação de que esse monte de dado que está transitando, poxa, esses são dados interessantes. Eu sentia que tinha alguma coisa aí que a gente poderia usar, a gente poderia ajudar as pessoas com relação a isso, mas não tinha muita certeza, né? E por quê? Poxa, o Alexandre, você pode não saber que o Alexandre tem diabetes, mas se todo mês o Alexandre compra lá um remédio de diabetes ou algum aparelho para medir o açúcar no sangue, você fala, Alguma coisa opa, tem. tem alguma coisa aí, né? E aí a gente começou nesse contexto e ao longo do tempo, Vinícius, o que a gente foi fazendo? A gente foi fazendo uma série de parcerias, de fusões e aquisições, e hoje a gente se relaciona não só com o ambiente de farmácia, né? Então, assim, a gente se relaciona com as farmácias, as grandes, as pequenas, as que estão mais nas grandes capitais, as que estão mais no interior, as farmácias que a gente chama de independentes, né? Que são Sim. aquelas farmácias de dono, que muitas vezes estão muito distribuídas em todo o Brasil. Então, a gente tem uma relação dentro desse ecossistema de saúde com as farmácias, né? Os pontos de venda de medicação. Por outro lado, a gente tem uma relação muito boa também com a indústria farmacêutica, né? Porque a indústria farmacêutica, ela acaba tendo que fazer toda essa distribuição do medicamento, né? Se eu estou no interior do Acre, eu preciso ter acesso ao medicamento para o diabetes que o mesmo cara que está lá na Avenida Paulista tem. Verdade. Então, toda essa distribuição também faz parte do ecossistema de saúde. A gente também está plugado nesse ecossistema de saúde, né? Eu preciso garantir, por exemplo, a reposição desses medicamentos. E aí a Funcional trabalha muito com um sistema que faz isso. Então, a gente liga, por um lado, as farmácias, por outro lado, as indústrias farmacêuticas, por outro lado, as empresas, né, ou os RHs das empresas, que normalmente fornecem esse benefício para os seus colaboradores, né? Então, o Alexandre trabalha na Funcional, a Funcional ajuda o Alexandre a comprar a insulina, o medicamento que ele precisa, né? Então, também temos uma relação dentro desse ecossistema com as empresas, principalmente com a parte de gente, com a parte que cuida da saúde das pessoas, que é uma coisa que a gente viu aí na pandemia que está cada vez mais em voga, cada vez mais importante, e a gente está aprendendo com o tempo a dar essa importância em diferentes setores, né? Setores que às vezes não tinham esse olhar mais acolhedor, mais empático, hoje em dia a gente tem. E para fechar um pouquinho desse ecossistema, então, a gente falando com os distribuidores, a gente falando com as farmácias, falando com a indústria farmacêutica, a gente coloca nesse ecossistema também as operadoras de saúde, as operadoras e as corretoras de saúde. Por quê? Porque as corretoras, elas comercializam, elas vendem os planos de saúde que a gente tem no Brasil, né? Então, tudo isso está conectado. De uma forma muito simples, viu, Vinícius? Se eu sou diabético e eu não tomo um medicamento, quer seja porque ele não chegou na farmácia, quer seja porque eu não tive condição de comprar, quer seja porque a indústria farmacêutica teve qualquer problema e não conseguiu produzir esse medicamento, o que acontece? Eu, invariavelmente, vou parar no pronto-socorro. Porque o paciente ou a pessoa que precisa de um medicamento ou que tem uma condição crônica que precisa de uma medicação, a partir do momento que ela fica desabastecida, que ela não tem esse tipo de suporte, aí eu vou parar no pronto-socorro. E aí, quando eu vou parar no pronto-socorro, eu sempre tenho um gasto maior, Com né? certeza. Além do fato de não ser legal ir para pronto-socorro, né? Não é uma coisa que você não vai ao pronto-socorro Para igual você vai passear, no né? shopping, né? Você não é tão legal assim, né? Eu trabalhei muitos anos em pronto-socorro, a gente sabe disso.
Mas o ponto, o Vinícius, é que você acaba indo no pronto-socorro e isso pode gerar uma internação, pode gerar uma série de complicações que, além de pôr você em risco, né, porque ninguém, quando está bem, vai no pronto-socorro, mas isso leva a que você falte no trabalho, a gente já está falando com o ecossistema ali. Isso faz com que a conta do plano de saúde fique mais alta para a sua empresa. Exato. Então, quando a gente tem qualquer ruptura dentro desse ecossistema, qualquer que seja o motivo, a gente tem a nossa saúde impactada. Não sei se eu consegui deixar mais ou menos Conseguiu. claro, mas vai me ajudando aqui a esclarecer as dúvidas. Conseguiu sim, doutor Alexandre. E é até interessante na tua fala que essa cadeia existe muitos bastidores, né? Que, em geral, a grande população, e eu estou conhecendo cada vez mais aqui com você, que até mesmo pensar na logística da distribuição, na produção, na verdade, tem um passo antes, né? Identificação da demanda, compra de insumos, produção, armazenamento, logística de distribuição, logística de armazenamento no ponto também. Isso é uma cadeia extremamente grande e árdua. Eu costumo dizer, quem já ouve aqui o Papo Cloud sabe muito bem, o Brasil é tamanho continental e seu exemplo foi muito, muito feliz, porque o medicamento que está na Avenida Paulista, um grande centro comercial que todo o Brasil inteiro conhece, também está no Acre, lá na Boa Vista, enfim, tem em outros lugares tão distantes quanto, mas o medicamento e o tratamento deve ser continuado, porque é uma coisa crônica, né? Então, interromper um procedimento, um tratamento que você já disse claramente que não tem a cura, mas tem uma atenuação daqueles sintomas ou diminui bastante, faz com que a qualidade de vida da pessoa seja melhor. Na tua visão, como é que você consegue trazer esse benefício para o gestor de RH, por exemplo? Fala assim, olha, entendendo melhor dessa cadeia, que a gente entende bem, vocês com 24 anos de estrada, muito antes da época da internet, como a gente tem hoje, né? Só para fazer Exato. um corte aqui, para os mais novos que acompanham a gente, lá em 2000, muita internet de escada ainda valia presença nas casas e nas empresas, viu? Banda larga ainda era coisa pequena. Mas conta pra gente aqui, Olha, doutor Alexandre, como é que, na eu visão sua, o sou, RH ele consegue ser sensibilizado nesse aspecto? hoje a gente brinca, né, e fala para as gerações mais novas, olha, você me respeite porque eu me formei sem a ajuda do Google, né? Então, assim, quando eu terminei a faculdade, Boa. 2000, né, estou com 24 anos de formado, a gente não tinha acesso à internet, era discada. Muita gente aqui também talvez não vai entender ou se recordar por não ter tido essa vivência, mas a Pois é. internet era discada, a gente não tinha a facilidade que tem hoje, né? E eu fiquei pensando outro dia, será que as gerações futuras vão inverter essa conversa? Falou, olha, você preste atenção, porque quando eu me formei só existia Google, não existia inteligência artificial. Será que o tom vai ser o mesmo, né? Não existia Provavelmente. o chat GPT. Mas indo para a sua pergunta, Vinícius, como que a gente sempre teve uma conversa muito boa, uma conversa muito franca com o gestor de RH das empresas, né? Porque o gestor de RH, ele tem essa preocupação. O gestor de RH, eles, entre outras, né, ele tem uma série de preocupações, o gestor Sim. de RH. Ele tem que garantir o salário, a equiparação salarial, o vale refeição, vale transporte, vale alimentação, o local de trabalho, tem que garantir motivação. E entre essas preocupações, isso ficou muito mais claro recentemente, está a saúde, né? E aí a gente não precisa focar aqui especificamente no crônico. O crônico a gente sabe, aquele cara que tem uma doença crônica, que tem uma pressão alta, um colesterol, uma doença pulmonar, uma doença respiratória, essa pessoa, quando ela faz o controle com a medicação dela, quando ela faz o controle com as orientações, né, que ela tem que seguir, e isso não é sempre fácil, né? Às vezes Sim. o gestor de RH ajuda muito essa pessoa a fazer essas orientações, a vida dela é normal. Você não vê diferença em um diabético que segue as orientações dele, que faz os esportes, que faz a alimentação. Talvez ele até seja mais saudável do que muita gente que não tem doença crônica, justamente por seguir uma série de recomendações.
Mas mais recentemente a gente tem visto uma preocupação muito grande, especialmente com a saúde mental, né, Vinícius? E isso tem impactado Que muito curioso. os RHs. Então, num primeiro momento, o RH ele sempre teve a difícil tarefa de levar os custos de saúde para o ambiente, né, executivo da empresa, né, quer seja para o CFO, para o CEO, mas ele tinha que levar, e ainda faz isso, um reajuste, por exemplo, como a gente falou do plano de saúde, que é 2, às vezes 3 vezes a inflação corrente do país. Como é que se justifica isso? Melhor dizendo, como é que você controla isso? Como é que o cara que está na gestão, ele consegue garantir a saúde da população dele, né, dos colaboradores e muitas vezes dos familiares dessas pessoas Sim, também, porque se a minha esposa tiver com um problema de saúde, com certeza o meu desempenho no trabalho vai ser diferente, com né? Eu certeza. vou estar preocupado com outras coisas. Então, esse gestor de RH, ele sempre teve essa preocupação. E essa preocupação, ela faz muito sentido quando a gente está falando dos custos, porque os custos eles estão cada vez mais altos em saúde, né? Se a gente olhar para os custos de saúde, reajuste médio de plano de saúde está sempre na casa dos 2 dígitos, É. né? 16, 20%, e a inflação, graças a Deus, está ali na casa dos 4, 4,5%, mas é um impacto muito grande É uma que as diferença empresas enorme. já estão sensibilizadas. E aí as empresas, elas, por terem essa necessidade, né, de arrumar ali, de ajustar ali o budget delas com o plano de saúde, com o benefício medicamento, eles têm essa sensibilização. E a gente faz um papel a funcional está numa situação, está numa posição, melhor dizendo, dentro desse ecossistema, onde eu converso com o RH, com o cara da farmácia, com a indústria farmacêutica, com a operadora, com a corretora, com o distribuidor. Por a gente estar nessa posição, onde eu interligo todo o ecossistema, Vinícius, a gente consegue apoiar especificamente o gestor de RH na parte dos dados. Lembra quando eu disse que o fundador falou, poxa, esses dados aqui eles podem ser interessantes? Eles são interessantes. A gente descobriu ao longo desses 24 anos, trabalhando muito com dados, e aí a Funcional é uma health tech que se especializou em trabalhar com dados, se especializou em fazer em integração de dados. Eu estou pegando o dado da farmácia do seu João, e estou juntando com o dado de uma farmácia de grande rede. E eu estou juntando esse dado com o consumo de medicamento, e juntando esse dado com o plano de saúde, e com o plano de saúde que atende no Nordeste, no Sul e no Centro-Oeste. Bacana. Então, todos esses dados, eles têm a capacidade, quando bem trabalhados, né, de ajudar o gestor de RH a tomar as melhores decisões. E aí a gente fala muito nesse termo, é um termo, a gente acaba roubando isso um pouco do inglês, né, pegando emprestado do inglês, mas é o tal do data driven care, né, que é o Perfeito. cuidado, né, o cuidado com a saúde direcionado, dirigido pelos dados que a gente tem. Então, a gente acabou se especializando, o que une a Funcional em torno de todo esse ecossistema são uma série, sim, de sistemas transacionais. Mas a gente aproveita esses dados transacionais para poder, de fato, gerar valor através desses dados. Ajudar o gestor do RH a desenhar o melhor benefício para ele, a entender se ele está tendo um gasto superior com um tipo de procedimento, de visita ao hospital, ao pronto-socorro, e a gente consegue permear toda essa cadeia que a gente conversou através dessa navegação dos dados. Então, acho que esse é um dos grandes pontos aqui que a gente consegue, eu não vou falar nem sensibilizar, né? Na verdade, o gestor de RH ele já está sensível, Com mas certeza. através desse caminho, né, da gestão de dados, da gestão estratégica de dados, a gente consegue apoiar a resolver problemas, né? Tanto que a gente tem até uma máxima, né? A gente fala que as perguntas movem o mundo. Quais são as suas?
né? E aí a gente olha para esse monte de dado que a gente tem e vê o que a gente consegue responder dentro desse universo de saúde que a gente está falando. É bastante curioso, Alexandre, que você mostra um histórico bem interessante. A percepção de que com o dado eu consigo melhorar o processo e, obviamente, sensibilizar toda a cadeia para fazer mais e mais eficiente. Você também deu um paralelo na sua formação. Você se formou sem o Google, pelo menos eu sou de uma era que me formei com o Google já presente. Já existe uma era nova se formando com o ChatGPT presente e tantas outras inteligências artificiais. E até trazendo esse tema no nosso contexto aqui. Com o uso da inteligência artificial, no contexto de vocês, esse conceito de Big Data, de Data Analytics e tantas outras Data-Driven para a parte de Healthcare, então é uma baita ferramenta e eu acho que é uma excelente oportunidade e é um momento muito bom para funcional por ter a inteligência artificial nesse nível de maturidade, considerando que você já traz uma bagagem de 24 anos de mercado, de entendimento do mercado e dos dados que ali circulam. Como é que hoje vocês conseguem plugar essa tal ferramenta de inteligência artificial e ser mais eficiente ainda? Cara, é um desafio, viu, Vinícius? É um desafio porque a gente está num setor no qual é um setor bastante tradicional, né? A gente está mexendo com saúde, a gente não vai testar coisa nova, você pode testar com coisas de menor importância, mas você não vai testar coisas novas com a nossa saúde, né? Sim, Então, a gente, dentro de saúde, é um setor, é um segmento muito, muito tradicional. E tem uma tendência desses setores mais tradicionais de absorver as mudanças de uma forma um pouco mais lenta, um pouco mais gradual. Isso tem o seu lado bom e tem o seu lado desafiador, vamos dizer assim. Mas a quantidade de informação que a gente tem hoje, em termos de saúde, a quantidade de dados que são gerados, é praticamente impossível a gente processar tudo isso, né? Quando eu me formei, né, já falei, me formei em 2000, a gente vai ficando mais experiente conforme a gente vai atendendo o paciente, conforme a gente vai vendo os casos clínicos. E, na verdade, a gente, mesmo por mais que a gente estude, que atenda, que vá tendo essa experiência, a capacidade que a gente tem hoje, a capacidade computacional que a gente tem hoje de treinar um modelo para fazer qualquer rastreamento populacional ou para entender como que pode ser utilizada uma medicação, é muito maior do que a capacidade do Alexandre ou de qualquer médico ou de qualquer junta médica, né? A gente ainda está bem na superfície disso, a gente ainda está explorando muito o início disso, né? E a gente pode dividir o uso da inteligência artificial no setor da saúde para ficar uma coisa um pouco mais palatável, mais simples de entender, em dois grandes grupos, ou em dois grandes caminhos, tá? Que eu gosto de dividir. O primeiro deles é para fazer apoio ao diagnóstico clínico, apoio à conduta clínica. Qual que é esse excelente. ramo? Poxa, esse ramo é o algoritmo que vai ver a ressonância magnética. Esse ramo é o algoritmo que vai ajudar o médico a ver o fundo de olho do paciente, que vai olhar para imagens. E aí eu estou dando exemplo de imagem, porque ele é o primeiro que a gente consegue trabalhar, mas isso vai permear toda a conduta Com clínica, certeza. né? Muito ainda na forma como o médico faz o diagnóstico. Eu não vou conseguir fazer um diagnóstico de algo que eu nunca tenha visto, nunca tenha estudado, ou não me passe pela cabeça aquela possibilidade. Mas se eu uso um sistema de apoio que consegue entender a queixa clínica do doente, os exames que ele fez e contextualizar isso de outra forma, poxa, talvez essa inteligência artificial me ajude a fazer o diagnóstico do que aquele paciente tem. Então, a gente tem uma parte da inteligência artificial que pode ser muito aplicada
clínica diária mesmo, né? E entender o que o paciente precisa, ajudar a fazer diagnóstico, ver qual o melhor método de tratamento para cada tipo de paciente. A personalização da medicina, né? Hoje a gente já tem muito isso. Quanto mais você personaliza, a gente tem visto isso cada vez mais com casos, por exemplo, oncológicos, né? Casos de câncer. Sim, Quanto mais você personaliza, menor o efeito colateral, maior a chance de cura, maior a qualidade de vida que aquele paciente tem. Então, acho que esse é um grande caminho, né? Se você for olhar só as imagens, e acho que é por isso que começou pelas imagens, o computador, o processamento computacional tem muito mais capacidade de enxergar ali o pixel do que o olho humano, sem né? dúvida. O que o médico, o que a junta médica tem de diferente quando você olha só um algoritmo desses? O médico, ele estudou isso na faculdade, ele viu o caso clínico. Então, quando ele vê uma imagem de uma tomografia, ressonância, de um raio-x, e ele sabe o caso clínico, são mais informações que ele tem para fazer um diagnóstico, mais dados que ele Perfeito. tem para fazer aquele diagnóstico, né? Eu acho que quanto mais a inteligência artificial for caminhando para entender o contexto desses dados, mais bem assistido nós vamos estar com esse apoio. Então, acho que esse é um grande caminho. O outro grande grupo, que é onde a funcional mais trabalha, seria numa parte administrativa. A gente entender os custos administrativos, não só da internação hospitalar ou daquele hospital que não teve um desempenho tão legal e o paciente precisou reinternar, o paciente teve uma infecção. A gente consegue, através desses dados administrativos que permeiam o ecossistema no qual a funcional está inserido, avaliar a cadeia de distribuição, avaliar o melhor preço para uma medicação, ou seja, o preço que aquele medicamento vai ter quando a gente olha aquela região específica para atingir o maior número de pessoas, para atingir o maior número de pacientes, né? Então, às vezes, vale muito a pena, por exemplo, para a indústria farmacêutica, diminuir o valor unitário do medicamento, mas ela acessar um número maior de pacientes. A gente ajuda a disseminar e a dar mais acesso à saúde para uma série de pessoas. E quando a gente pega esse monte de informação, a gente tem cada vez mais utilizado inteligência artificial. Eu costumo, quando estou conversando com o pessoal de RH ou com o pessoal que não tem uma pegada tão grande talvez de tecnologia para entender ou definir, porque é um conceito complexo, né? Eu não tive inteligência artificial na faculdade, né? Pois Tive é. que fazer a formação disso depois, né? Então, eu acho que a inteligência artificial, de uma forma muito prática, nesse ambiente que a gente trabalha, de dados administrativos, ela ajuda a gente, ao invés de procurar uma agulha no palheiro, ela ajuda a gente a procurar essa mesma agulha, mas num pires. Opa, Então, por isso que é muito importante a gente saber o que nós estamos procurando, né? E aí entra muito expertise de 24 anos que a Funcional tem. Funcional não é uma startup. Funcional é uma empresa consolidada. A gente trabalha, a gente testa, a gente aprende, a gente já testou, coisas deram certo, coisas deram errado, mas todo esse aprendizado a gente vem acumulando e a gente passa a utilizar toda essa gestão de informação de dados que a gente faz e vamos dizer que a cereja do bolo, né, pelo menos nesse momento, é a utilização da inteligência artificial para ajudar a gente a tomar decisões mais assertivas, né? isso é muito legal, Alexandre, porque mostra que a ferramenta do momento que está ajudando é a ferramenta do momento. E sabe lá quais novas outras ferramentas surgirão no futuro, num futuro às vezes bem perto e às vezes um futuro um pouco mais distante, mas esse olhar e essa consolidação do tempo que a funcional tem e prova que não importa qual a ferramenta que virá ou que está, vai ser usada para beneficiar toda a cadeia que vocês estão envolvidos e, obviamente, o usuário lá na ponta vai ser beneficiado diretamente, né? Com menor custo, com a maior eficiência do processo todo. Então,
Legal a inteligência artificial, mas o importante é que venham mais ferramentas. Perfeito, perfeito, porque a inteligência artificial, Vinícius, ela é mais uma ferramenta, né? Tem até um professor de Stanford que chama Andrew Yang, que é um dos caras mais referência que tem em inteligência artificial, que ele há muitos anos, não é de agora, ele há muitos anos já fala que a inteligência artificial vai ser utilizada como energia elétrica, né? Nós aqui estamos fazendo um videocast, estamos conversando, a gente Exato. está usando energia elétrica e não está nem percebendo. Está usando a internet e não está nem percebendo. E a inteligência artificial, quando bem trabalhada, ela não é o objetivo fim. O objetivo fim nosso, que estamos trabalhando com negócios, é sempre resolver problema, otimizar processos, como você falou, diminuir custos, aumentar a receita. Então, o nosso objetivo é outro, né? Cuidar da vida das pessoas. A inteligência artificial ajuda a gente a fazer isso. Vou te dar um exemplo prático do que a gente faz hoje e que vai muito nesse sentido. Quando você tem uma empresa, quer seja uma empresa grande, ou uma operadora de saúde, ou uma corretora de saúde, e você tem que entender o que aquela população que você cuida, você tem que fazer o que a gente chama de mapeamento de doenças. Quando você está tentando fazer a gestão de saúde populacional, você precisa saber, olha, aqui eu tenho tantos diabéticos, aqui eu tenho tantas pessoas com pressão alta, aqui eu tenho tantas pessoas com doenças oncológicas. Você precisa hoje fazer esse mapeamento. E isso é uma coisa que já se faz em medicina há muito tempo. E como é que a gente faz isso? Normalmente, nas empresas, nas operadoras, nas corretoras, a gente liga ou entra em contato. Antigamente ia de porta em porta, que nem censo. Mas hoje em Verdade. dia a gente liga, né? Mas vamos supor que eu estou com uma empresa aí de 10 mil pessoas, uma operadora de 500 mil vidas. Então, como que eu vou ligar para cada uma dessas pessoas e fazer um questionário? Você tem algum problema de saúde? Você não tem problema de saúde? Como é que você está? Como é que você não está? Como é que a gente evolui? Como é que os dados e a tecnologia e a inteligência artificial nos apoiam a fazer esse tipo de mapeamento, de rastreamento? Eu pego hoje as contas pagas das operadoras, ou seja, é um dado que já está presente, é um dado que a gente chama de um dado secundário, né? Ele não foi feito para isso, ele foi feito para fazer o batimento de contas, Sim. né? Igual cartão de crédito, se aquilo que eu comprei está na minha fatura, se eu não comprei, não está, ou pelo menos Ok. não deveria estar. Mas a gente olha essas contas médicas e a gente consegue processar isso e num período de um dia, a gente consegue ter mapeada toda a situação de saúde, por exemplo, de 500 mil pessoas, de 10 mil pessoas. O tempo que a gente tem hoje de processamento, e aí a gente usa muitos algoritmos de inteligência artificial, né? Ele permite com que a gente consiga descobrir, falar, olha, nessa população dessa empresa X ou dessa operadora Y, eu tenho 5% de pessoas que têm doença crônica. Qual doença crônica? A gente tem uma série de algoritmos aqui que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo Interessante. e a gente consegue pegar as principais doenças crônicas. Então, tem uma coisa muito interessante quando a gente fala na inteligência generativa, né, na inteligência artificial generativa. Ela começou a ser estudada, ela começou a ser pesquisada em 2014. O boom dela foi há um ano atrás, foi Exato. em Super recente. 2022. Né? Então, ela ficou um período de tempo que eu acho super curto, que são 8 anos, até ter um boom, e depois que ela saiu, 5 dias depois já tinha mais de 1 milhão de pessoas testando, brincando, usando. Né? Verdade. Então, todo esse desenvolvimento é um pouco do que a gente faz. Então, quando eu falo, poxa, hoje a gente consegue em um dia fazer o rastreamento de 500 mil pessoas. Se eu for pegar isso lá atrás, a gente Nossa. demorava 6 semanas só para processar o dado. E aí a gente fazia um olhar
meio que falou, ó, se o Alexandre usou esse remédio, se ele passou nesse médico, pode ser, talvez, quem sabe que ele tem. Hoje o algoritmo que a gente desenvolveu, ele já falou, olha, o Alexandre tem uma probabilidade de 0,9923 de ser diabético. Então, assim, ajuda muito a tecnologia. Ela vai resolver todos os problemas? Por óbvio que não, mas ela acelera muito esse processo. Se eu demoro 2 meses, 3 meses para descobrir que uma pessoa tem um caso de diabetes, ou até um caso mais sério, um caso de câncer, Sim, como é que eu vou oferecer uma ajuda para essa pessoa? Como é que eu vou oferecer o medicamento correto, a linha de cuidado correta para essa pessoa? Então, a inteligência artificial tem esse papel cada vez mais importante que os gestores de saúde e os gestores de negócio também, quer seja de indústria farmacêutica, quer seja dos RHs, quer seja da parte de distribuição, estão percebendo cada vez mais, né? E não é uma imposição, não é só porque a gente percebe. Semana passada eu estava lendo uma reportagem na qual você deve estar até mais familiarizado disso que eu, mas na qual a Microsoft passou a Apple em valor de mercado, verdade. né? A Apple era a primeira empresa que Atingiu a casa mais, dos trilhões. mais exato, na casa dos trilhões, e aí a Microsoft passou a Apple. Não é por acaso que ela passou a Apple, é porque ela teve todo aquele investimento na OpenAI, Sim, ela está investindo pesadamente em inteligência artificial e o investidor percebe que esse é um pouco do caminho de futuro, né? Não é que a ação da Apple caiu em 2023, a ação da Apple valorizou 40%, é valorizou bastante. 38%. Mas a da Microsoft, que está investindo em inteligência artificial e colocando esse tipo de exemplo, esse tipo de uso que a gente está falando aqui, Uhum. de uma forma mais direta, mais pronta, né? Tá mais factível, a ação dela valorizou 64%. Então, acho que todo o mercado consegue ler e entender a importância que a inteligência artificial tem em diversas áreas. E a gente está aqui tentando colocar essa importância ou trazer ajuda para as pessoas através dessa análise de dados e desse apoio que a gente tem dentro dessas inteligências artificiais cada vez mais novas e cada vez mais interessantes que a gente tem. Mas como você falou, Vinícius, isso é ferramenta, Boa. né? Isso é um meio, não é o fim, né? Não é per si o fim do que a gente procura, né? E é bem curioso, Alexandre, porque é um trabalho, de certa forma, extremamente difícil, né? Como levantar dados de 500 mil pessoas, né? E, e você fala aqui que, para mim ficar super claro, que mesmo que você tenha essa capacidade rápida de, em 24 horas, você ter uma estrutura de funil, onde ali você sabe exatamente começar a trabalhar os casos de uso específico, óbvio que existe os pontos de correção, né? Que a gente já fala assim, opa, Perfeito. eu identifiquei aqui um usuário que em tese faz um uso recorrente desse remédio, mas na verdade ele não compra para ele está comprando para outra pessoa, mas é bem mais fácil de 500 mil eu tratar 10 pessoas fora da curva do que ter que varrer 500 para achar os 10 que estão fora da curva, né? Então para mim está super claro e ganha muita eficiência. Agora, óbvio, nesse contexto da eficiência, Alexandre, a gente também tem que trazer clareza para todo usuário na cadeia, né? Esses dados, uma vez avaliado, é para proporcionar justamente a celeridade necessária para o tratamento dele. Você disse aí, para tratamentos oncológicos, para quem não sabe, né, todo mundo aqui, às vezes, um dia faz diferença no contexto longo de tratamento, e normalmente são tratamentos extremamente longos, né? E são remédios mais Isso. especializados, né? Às vezes não é aquele remédio que você vai na farmácia do bairro para comprar. É em lugares mais especializados e precisa ter acesso. Então, fica aqui claro para mim, Alexandre. Ferramenta certa no lugar certo, dá todo o contexto certo, é isso? É exatamente isso, né? E acho que tem um pouco dessa estrada que a gente trilhou, né? Do mesmo jeito que a IA generativa, ela não nasceu em 2022, né? Ela apareceu em Ganhou forma. 2022, né?
deu forma, todo mundo passou a conhecer. A Exato. gente da Funcional vem trabalhando, poxa, eu estou na Funcional tem 10 anos, né? Dentro desses 10 anos, a gente vem trabalhando em tratamento de dados, a gente construiu na empresa um departamento de engenharia de dados, um departamento de ciência de dados, um departamento de visualização de dados, né? Porque conforme você tem o dado ali para te contar uma história, para trabalhar no storytelling disso e em como você comunicar, né? A gente sempre comenta que a comunicação, né, os dados, eles podem dizer muita coisa, mas a comunicação, de fato, é aquilo que a outra pessoa entende, não aquilo que eu acho que o dado está mostrando ou que ele está dizendo. Então, você ter uma série de soluções administrativas, né, que é o campo que a gente trabalha, que são baseadas ou que são apoiadas ou que usam dados para melhor tomada de decisão, poxa, isso é fantástico, né? Então, eu acho que essa utilização, a tecnologia tem permitido a gente trabalhar cada vez mais. Se a gente não tivesse essa evolução tecnológica, eu acho que a gente, de novo, está só engatinhando ainda, Bom né? Em saber. saúde, a gente costuma andar um pouquinho mais devagar do que em outras áreas do Sim, conhecimento, mas eu acho que tem muita, muita aplicação que a inteligência artificial vai apoiar a gente, não só na parte clínica, para tratamento dos pacientes, como também na parte administrativa, né? Imagina que com todos esses dados que a gente tem dentro do ecossistema, a gente consegue entender o potencial de demanda de uma região, de um bairro, de uma cidade. E quando a gente consegue, porque eu acho que esse que é o ponto interessante dos dados, né? Eu não estou interessado no dado do Vinícius, no dado do Alexandre. Não é esse olhar que a saúde tem em cima dos dados. É só se for para fazer um tratamento no Alexandre, mas aí sim. esse é aquele outro ambiente, o ambiente clínico, né, que eu falei. Mas o dado populacional para a gente é extremamente importante. Porque se eu consigo dar previsibilidade, fazer um forecasting com o meu algoritmo lá, que usa machine learning ou inteligência artificial, de previsão de demanda, poxa, quando eu falo isso para a indústria farmacêutica, quando eu mostro isso para o distribuidor, ele consegue diminuir o preço do medicamento Com certeza. porque ele sabe que ele vai ter uma demanda XYZ, ele reduz os custos dele, reduzindo os custos, mais pessoas passam a ter acesso, ou seja, é aquela coisa do ganha-ganha, né? Da coisa certa no momento certo para beneficiar a pessoa certa, né? Então, a gente tem muito essa preocupação de utilizar os dados para gerar valor mesmo, né? Não para ficar tentando descobrir muitas coisas que são importantes, mas a gente trabalha com dado muito num aspecto muito prático, né? Para resolver o problema de hoje que a gente enxerga, né? Computação em nuvem, para mim, do coração, é o futuro. Eu acho que a gente, de fato, vai acabar utilizando meio, sabe? A computação em nuvem é algo que a gente vai utilizar cada vez mais, porque a gente já utiliza, né? Por exemplo, integrado com inteligência artificial, com análise de dados e tudo mais. Então, eu acho que é fundamental, é essencial, é uma evolução, é o caminho natural que a gente tem para a evolução da tecnologia, né? E aqui está falando um médico que fez uma migração de um sistema on-premises para um sistema cloud, tá? De todo um sistema de dados. Eu acho que nessa migração eu envelheci uns 15 anos, mas depois eu recuperei, pelo menos uns 5 eu já recuperei, em Legal. termos de tranquilidade. Então, essa computação em cloud, para mim, acho que é a evolução e uma melhor utilização daquilo que a gente tem. Maravilha. Gostei, viu? Rejuvenesceu aí. Opa! Bacana demais, doutor Alexandre. Eu queria muito agradecer a sua disponibilidade pelos insights aqui compartilhados. Deixou o nosso
nosso episódio aqui e nosso ecossistema de episódios muito mais enriquecidos. E a gente sabe um pouquinho mais, deu um passo a mais à frente aqui para a gente entender essa problemática. Fica aqui meus votos, sucesso. Volte mais vezes. Eu tenho certeza que tem outros cases aí para a gente poder compartilhar. Vai ser aqui sempre uma boa oportunidade de poder trocar uma ideia contigo e com todo tipo da funcional. Sucesso aí e até a próxima. Maravilha, Vinícius. Foi um prazer, adorei. Sempre que você me convidar, eu volto mesmo. Gostei bastante do nosso bate-papo. E um ótimo 24, um excelente 24 para todos nós. Vamos que vamos, para você também. Bem, pessoal, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aqui com o Dr. Alexandre? Ficou curioso? Entre em contato com a Funcional. Link na descrição. Para quê? Para facilitar a sua experiência. Obviamente, se você chegou até aqui, um comentário sempre vai bem. Compartilhe esse episódio, deixe um comentário também nas nossas redes sociais, nos siga nas nossas redes. Agradeço pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?